Boa tarde a todos. Querem vir um pouco mais para frente? Calor humano aqui, gostariam? Aqui dentro está bem agradável, né? Lá fora estava chovendo um pouco, mas está bem gostoso. Sim, fazendo bastante barulho os testes lá dos aviões, né? Agradeço a presença de vocês. Eu sou a Fernanda Bueno, trabalho no Sebrae há 10 anos. Trabalho na área de marketing, empreendedorismo. E vim falar um pouquinho para vocês sobre empreendedorismo, sobre comportamento empreendedor e os diferenciais da maturidade para isso. Alguém já empreende? Vocês já têm empresa? Já, bacana. Já teve? Pretendem abrir uma empresa, quem não tem ainda? Muito bom. Estão gostando da feira? Estão aproveitando? Que bom. Muito bom o último dia. Quem está aí faz tempo já deve estar cansado, né? Então, aqui uma pequena apresentação minha. Já fiz, né, uma introdução. Então, além de consultora do Sebrae, eu sou mãe da Isabela. Minha filha mora fora do Brasil, faz intercâmbio. Mãe de pet, de cachorrinho, de gato. Família grande, né? Professora por bastante tempo. Sou empresária também. E coloquei uma característica ali, que eu acredito que a gente está aqui para evoluir no dia a dia, né? Acho que esse é o nosso objetivo por aqui. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre comportamento empreendedor. Deixa eu só me localizar aqui. Não. Cadê a moça? Ah, achei. Aqui. Era isso. Obrigada. Então, vamos lá. Tem uma pesquisa feita pela ONU, desenvolvida por esse professor David McClelland, que trabalha características de comportamento empreendedor. Então, essa pesquisa foi feita no pós-guerra. Por que tem alguns países pós-guerra que se desenvolveram tão rapidamente e outros que não, ficaram ali patinando, evoluíram para o empreendedorismo? Por que tem empreendedor, obrigada, que o que quer que ele faça, ele tem sucesso? Conhecem alguém assim? Aquele empreendedor que você fala, nossa, o cara é bom. Ele pega um segmento, pode estar em alta, não tem sucesso. Pega outro também. E tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, né? Então, a partir de toda essa pesquisa, que saiu o resultado em 1982, eles identificaram as 10 características de comportamento empreendedor, que são as características que diferenciam os empresários de sucesso dos demais empresários. Então, a gente vai falar sobre ela. Tem um curso que chama Empretec, que é um curso do Sebrae, que é bem famoso. Ele acontece em 40 países. Na verdade, quem tem autorização de aplicar no Brasil é o Sebrae, não é uma metodologia do Sebrae, né? E o Empretec, essa metodologia das 10 características de comportamento, em doses homeopáticas, digamos assim, a gente aplica nas escolas, que é o programa JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Então, é um programa que a gente consegue trabalhar em todas as idades, cada um com a sua intensidade. Então, essas 10 características que nós vamos conversar, elas são divididas em 3 conjuntos. Então, o conjunto de planejamento, realização e poder. Eu vou detalhar para vocês, tem bastante material disponível na internet também, e eu trouxe aqui o recorte para isso, para a questão da maturidade, com um pouco mais de dados aqui. Então, o primeiro conjunto de 3 características é o planejamento. O Sebrae foca muito em planejamento, fala bastante sobre planejamento, a importância de planejar, né? Estabelecimento de metas, planejamento estratégico e busca de informação. A gente tem um tempo relativamente curto para fazer essa apresentação, mas se vocês tiverem alguma dúvida, se eu estiver passando muito rápido, pode perguntar que eu paro, tá bom? Eu vou fazer no ritmo aqui para conseguir entregar o conteúdo que eu me planejei. Mas qualquer dúvida, a ideia é que seja um bate-papo também, fiquem à vontade para isso. Então, estabelecimento de meta. Lembram do filme da Alice no País das Maravilhas, né? Que ela está ali em algum momento, tem 2 caminhos, aí ela pergunta para o coelho, muito bem. Então,
tem um coelho no caminho, né? Quem não assistiu, vale a pena, uma cena interessante. E ela fala, eu queria saber qual que é o melhor caminho, alguma coisa assim, né? Que ela pergunta sobre o caminho. Aí ele fala, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Então, se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, né? Que é uma frase famosa. Então, onde eu quero chegar, né? O que eu busco? Eu busco empreender como um complemento de renda, né? Eu busco empreender para me ocupar, porque eu sou uma pessoa muito ativa, não consigo ficar parada, quero trabalhar meio período. Então, é legal a gente alinhar as expectativas, definir as nossas metas, né? Para alcançar e até para gerar aquela satisfação, né? Então, eu busquei uma meta, consegui atingir essa meta, cheguei no meu resultado, porque às vezes a gente vai com desafios muito maiores, né, de repente, do que a nossa capacidade, vai se frustrar, vai se estressar. A ideia é que, acho que dá para ter leveza, né, no nosso planejamento a partir do que vocês optarem por fazer. Então, eu deixei algumas características para o final, mas, assim, vocês concordam que a maturidade, ela traz um pouco mais de paciência, de clareza e de compreensão das coisas, né? Em relação ao seu tempo. Às vezes os jovens eles são um pouco mais afoitos, quer tudo para ontem, tem aquela sensação eterna de que estão atrasados, aí vê uma pessoa na China com 8 anos milionários, fala, nossa, eu estou atrasado. Já viram essas notícias assim, né? Sempre tem alguém que está, né, em destaque. Então, de repente, eu acho que a maturidade ela traz um pouco disso, dessa tranquilidade. Não, eu sei que as coisas levam um processo para acontecer, levam um tempo, e a gente entender isso na questão do estabelecimento de meta é super importante. A gente precisa também pensar, então, no nosso planejamento, a definição do objetivo, né? Um bom objetivo, ele é específico, eu preciso detalhar, tem uma sigla que eu gosto de usar, que é o SMART. Então, a gente pode colocar ele assim, né, na vertical. SMART, específico, em inglês as siglas, né, então em português a gente só coloca o E na frente. Mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, um bom objetivo, ele é detalhado. Eu preciso saber o que eu quero, eu preciso escrever os detalhes. O que eu quero? Eu quero aumentar meu rendimento, tá? Então, quanto? Mensurável, né? Se eu aumentar R$100, eu atingi meu objetivo? Não sei, de repente você quer mais, então a gente precisa colocar os números para poder medir. Então, o primeiro, específico, eu vou detalhar. O segundo, lembram? SMART, mensurável, né? Eu preciso medir. Pode ser quantidade, as nossas amigas que trabalham com produtos lindos, vocês são do stand, é isso? Então, o stand que está bem aqui no meio da feira, tem o logo do Sebrae lá em cima, elas estão vendendo artesanatos maravilhosos, passem lá, né, para prestigiar. Então, elas têm os produtos lá à venda. Eu quero vender 5 itens, pode ser no mensurável. Eu quero vender R$500, também. Você pode escolher a forma de definir o seu objetivo. Então, específico, mensurável. O A é atingível. Esse mês eu vendi 200, mês que vem eu quero vender 2.000. Opa, será, né? Então, eu preciso, pode até ser, ok, você acha que consegue? Então, que ações eu preciso? Eu preciso trabalhar talvez 10 vezes mais do que eu trabalhei o mês passado, né? Porque se no mês passado eu consegui 200 e hoje eu quero 2.000, enfim, então, o atingível tem que ser do tamanho da nossa perna. Por quê, gente? Porque senão a gente lança um objetivo muito grande e acaba se desmotivando, né? Então, que seja atingível. O R é relevante, o objetivo, quando a gente fala de que causa impacto na empresa, estou falando de aumento de faturamento, é relevante, traz a diferença para a empresa. E o último é temporal. Ele precisa ter data para começar e data para terminar. Alguém aqui tem o hábito de lançar o objetivo no ano? Virada de ano? Eu adoro, super importante, né? Mas, se a gente não escreve mês a mês, o que acontece? Você fala, o que eu pedi mesmo ano passado, que eu nem lembro? Não é? Um ano é muito tempo. Então, a gente precisa colocar uns prazos menores, definir ali momentos menores, né? Por mês. Então, eu quero atingir esse objetivo em dezembro, mês a mês. Eu preciso fracionar para ficar mais palpável, ficar mais próximo de acontecer. Ou bimestral, trimestral, como vocês quiserem. E depois,
eu vou fazer o planejamento e monitoramento, que é isso que a gente está falando agora, que é o segundo característica de comportamento para a gente trabalhar. Então, quem são as pessoas que eu quero vender? Ah, eu vendo para todo mundo. Não, gente, a gente nunca vende para todo mundo. Todo mundo é muita gente, né? Primeiro que eu não consigo me comunicar com todo mundo, que tem muitas línguas aí. Como que eu vou divulgar no Facebook e no Instagram? Então, vamos fechar um pouco mais? Eu quero divulgar, eu quero trabalhar com o meu bairro. Não, meu bairro é pouco, tá? Com a região, com a cidade, com o estado. E dentro disso também tem o perfil de público, os hábitos. Então, artesanato, tem gente que não valoriza artesanato. E está tudo bem, é triste, né? Mas assim, eu preciso focar em quem valoriza. Eu vou divulgar para quem gosta disso. A gente vai diminuir o número de pessoas nesse planejamento, mas acaba aumentando a assertividade, porque eu vou falar só com essas pessoas. Vou gastar minha energia com elas e que 100% dessas pessoas, ou o maior número possível, me conheça. Então, eu vou planejar a estrutura necessária. Eu quero começar, não tenho nada. Então, vamos planejar o mercado, concorrente, planejar quanto que a gente precisa investir. Precisa investir nesse início, não precisa. Dá para fazer um produto de cada, se for produto, né? Serviço, começa a divulgar primeiro, sempre focando no baixo custo. Quanto mais baixo custo, melhor, né? Para a gente evitar preocupações futuras. Então, planejei, estou conhecendo, vou me aprofundar na busca de informação. Então, as pessoas aí, a gente chama de público prateado, já ouviram falar? Né? Prateado, cabelinho prateado, né? Tem várias denominações hoje que usam. Então, esse público, ele é, no geral, um pouco mais assertivo na busca de informação também. A gente vai falar um pouco mais para frente de network, conhece talvez pessoas certas, ou conhece alguém que talvez pode abrir portas. Então, eu preciso buscar informação. É um público que gosta de conversar, no geral, não é? Vocês gostam? De conversar, de trocar experiência, bater papo também, de forma descontraída. Então, a gente busca informação para quê, gente? Para o objetivo de vocês, para o que vocês estão buscando. Eu quero conhecer esse mercado. Então, a gente pode ir também, quero vender determinado produto que alguém já vende numa outra região. Pode conversar com essa pessoa. Qual foi a dificuldade no início? No geral, as pessoas não são tão rivais, a não ser que seja sua vizinha, talvez ela não goste, porque o público é o mesmo. Mas se for um público um pouco mais distante, a gente pode conversar, buscar informação para poder, tudo isso, a gente está criando o nosso planejamento, abrindo a nossa mente ali em relação a esse produto, a esse serviço específico, né, aumentando o conhecimento. Então, falamos do primeiro bloco, que é planejamento. O segundo bloco são 5 características de comportamento, está ligado à realização. Então, o primeiro, eu estava falando aqui no começo, que essa é uma pesquisa que identificou 10 características de pessoas, uma pesquisa da ONU, é um curso que acontece em 40 países, 10 características de pessoas que têm um comportamento de sucesso. Então, a gente vai falar agora da característica busca de oportunidade e iniciativa. É uma pessoa que ela não é tão acomodada. Ela vai entender. Então, primeiro aqui a gente fala do desejo e da necessidade. Eu estou com fome. A minha necessidade é me alimentar, certo? É uma necessidade. Eu estou com sede. A minha necessidade é me hidratar. Ah, eu preciso comer um bolo de chocolate. Aí não é necessidade, é desejo. Um pão com manteiga, arroz e feijão mata a necessidade de fome, não é? As crianças, os jovens falam, nossa, eu estou precisando de McDonald's. Não é necessidade, né? É o desejo. Então, a gente precisa entender qual que é a necessidade do nosso público. Talvez a pessoa não precisa necessariamente do produto que você está vendendo, mas a necessidade dela é de decorar a casa. O desejo pode ser o seu produto. Está claro isso? Então, a gente tem que entender qual desejo o nosso produto, quando eu falo de produto, pode ser serviço também, ele soluciona. Então, eu quero dar consultoria para empresas, na área que eu trabalhei minha vida toda, que eu tenho experiência, eu quero compartilhar o meu conteúdo, o meu conhecimento. Excelente. A maturidade, eu passei esses 2 dias, ontem o dia todo e hoje de manhã num treinamento,
com um grupo do Japão, de uma ONG que eu faço parte, falando sobre a importância de novatas e veteranas atuarem em conjunto, né? Então, isso eu acho que é muito mais forte na cultura oriental, né, do que no Brasil. Acho que a gente tem conseguido melhorar um pouco essa situação. Então, assim, valorizar a experiência, valorizar o conhecimento, né? Não é só algo que eu acho, é algo que eu já vivi, que eu já experimentei. Então, o quanto isso é importante de ser valorizado, e a gente precisa lembrar disso também, né? Nós, como pessoas aí, alguns prateados, alguns um pouco mais jovens, né? Então, o quanto conteúdo que eu tenho, que eu posso compartilhar, e assim, será que eu reconheço em alguns momentos esse meu conhecimento? Não sei se vocês já viram, tem uma autora na internet que ela fala um pouquinho, ela escreveu um livro também, o Instagram dela é Rafa Brits, ela fala sobre a síndrome da impostora. É um pouco mais recorte para as mulheres, mas acontece também com os homens, né? Tem uns vídeos no YouTube de um TED que ela participou, que é fantástico, um TEDx, né? E ela fala do quanto, às vezes, as mulheres acham que não estão prontas ainda para dar o próximo passo, né? E ela acaba fazendo um comparativo. Para os homens aí, peço licença para falar, que é um estudo voltado para mulheres, né? Mas, às vezes, os homens são um pouco mais corajosos nesse ponto, né? De enfrentar, e as mulheres têm um pouco mais de receio. Então, ela fala lá, a mulher, às vezes, tem uma qualificação muito grande, mas ela acha que ela precisa fazer mais um curso, precisa aprender um pouco mais para poder divulgar o trabalho dela, para poder iniciar um negócio. Então, o cuidado que a gente precisa ter de reconhecer nossa qualidade, né? Então, o que eu sou boa? Eu preciso reconhecer, posso buscar informação. Aqui eu estou buscando oportunidade e iniciativa. Então, olho para mim, identifico, né, quais as oportunidades no mercado que eu posso atender a partir das minhas características, a partir das minhas habilidades. Então, a gente vai fazer uma análise não tão crítica, né, a ponto que a gente não identifique nenhuma qualidade nossa, e não tão positiva, a ponto da gente não identificar nenhum ponto de melhoria, né? Mas tem que ser uma avaliação justa do nosso potencial. Então, eu sou boa na criação desse produto, essa é a minha habilidade. Vender é um pouco mais difícil, então eu vou identificar, né, essa área. Não, eu sou boa para vender e para criar, mas para cobrar ou para formar o preço também, para isso a gente tem apoio para vocês, né, nesse sentido. Então, eu vou buscando informação, eu vou me planejando, conhecendo o mercado, sabendo as minhas habilidades, para chegar aqui no produto ou serviço que eu vou desenvolver. Outra característica de comportamento, persistência. Não é num primeiro momento, às vezes, que dá certo, né? Eu preciso continuar. A gente sabe que a maturidade traz resiliência, paciência, né? Então, a gente precisa dessa característica, que, no geral, vocês já têm, para continuar. Já enfrentaram muitas coisas ao longo da vida, né? A gente precisa dar mais um passo. Então, olha só que informação importante. Ser persistente é diferente de ser teimoso. Então, persistente, o que é? A pessoa, vocês criaram, vou dar um exemplo de produto aqui para ficar um pouco mais genérico. Criaram um produto, não teve venda. Não adianta eu ficar criando outro produto igualzinho. Vamos conversar, vamos entender. Precisa melhorar algo, eu preciso evoluir em algo, trazer um pouco mais de benefício para o cliente. Então, nesse sentido que fala, que não é ser teimoso. Teimoso é ficar batendo na mesma tecla, né? Persistente é identificar os pontos e poder desenvolver, poder melhorar. E ser teimoso inteligente, né? Uma teimosia inteligente. Então, sempre buscando a estratégia para a gente avançar, ok? Outra característica das pessoas de sucesso, que a maturidade traz para a gente também, que é comprometimento. Então, eu acredito que não acontece com ninguém. Vou dar um exemplo aqui, ó. Você pega o celular, senta, vou mandar uma mensagem para uma amiga que acha que ela está querendo o meu produto e tal. Aí você senta e fala, deixa eu mandar mensagem. Quando vê, passou meia hora, não mandou a mensagem. Acontece isso, gente? Está ali olhando o WhatsApp, está se distraindo. Então, olha só, será que eu consigo definir no meu dia? Então, eu vou acordar a tal hora, tem vários atributos aí, vários afazeres de manhã. Eu vou separar tal hora até tal hora para desenvolver meu trabalho. Eu vou divulgar um pouquinho, que é um desafio, mas as redes sociais vieram para ficar,
né? Não tem jeito, a gente precisa usar o WhatsApp, a gente precisa usar o Instagram, Facebook. Quem tem uma lojinha aberta, o Google Meu Negócio, que é uma ferramenta super importante. Mas eu vou separar ali aquele momento para criar meu produto, para pesquisar concorrência. E a concorrência não é só o nosso vizinho que tira a nossa venda, mas quem faz um produto parecido com o seu ao longo do Brasil todo. Qual que é a empresa mais famosa disso? É com ele que a gente vai buscar, vai conhecer e vai trazer, né, os diferenciais do nosso produto. A gente se inspira nos melhores, né? Essa que é a ideia do benchmarking, que é o nome dessa ferramenta, né? Eu falo que é um palavrão para a gente aprender a copiar a ideia dos outros, né? Então, assim, é pegar uma ideia boa e adaptar à nossa realidade. Não pode copiar igualzinho, né? A gente tem que adaptar nesse sentido. Então, comprometimento é realizar pessoalmente as tarefas importantes. Então, para falar com uma pessoa sobre um produto novo, precisa ser eu. Tem coisas que são mais simples que talvez eu possa delegar. Meu marido vai para o centro, minha esposa, filho, enfim, né, vai para um bairro. Pode comprar o produto para mim? Coisas simples. Já deixei alinhado com a loja, qual que é o produto, só precisa te entregar. Tem outras que não, que a gente tem que assumir esse compromisso, né? É o comprometimento. Então, está envolvido com a empresa, com a equipe, com quem quer que esteja aí em volta de vocês. Outra característica de comportamento, que é uma característica de vocês também, maturidade, né? Traz qualidade, eficiência. Eu não vou perder meu tempo, talvez, à toa, vou parar ali, né? Buscando, exigindo a melhor qualidade. Eu vou comprar um produto, se vier mal feito de algum fornecedor meu, não, eu preciso que seja entregue corretamente. Então, é importante a gente conhecer nosso padrão de qualidade para poder exigir qualidade e eficiência. E quando a gente atende bem o nosso cliente, a gente não quer isso também? Você fala, quando eu estou vendendo o meu produto, eu atendo sorridente, eu atendo de forma disposta, eu não posso aceitar menos que isso, né? Então, a gente está buscando ali melhorar o padrão, buscando evoluir nesse sentido. Fazer bem feito da primeira vez, evitar retrabalho. Então, isso nos destaca também, né? A gente consegue nos desenvolver com um pouco mais de sucesso ainda, focando no objetivo, nos interesses do nosso cliente. Correr risco calculado. Essa é uma característica super importante também, que a maturidade traz para a gente, talvez como eu falei no início, né? Aquele senso de urgência, impetuoso de fazer as coisas sem pensar nas consequências. A gente já rompeu essa barreira, né? Vai trabalhar com um pouco mais de cuidado. Eu preciso correr risco, é a palavra, né? Eu preciso buscar algo novo, eu preciso fazer testes, mas calculado no sentido, eu não vou abrir alugar um espaço, abrir um salão, contratar funcionário, aumentar todo o meu custo e depois, de repente, não dar conta. Então, eu posso fazer isso depois que eu calcular, que eu estudar, que eu entender, de repente eu vou e compro matéria-prima em grande quantidade e o produto talvez não deu muito certo, então eu vou experimentar, né? A gente comprei um pouco a mais, porque eu sei que eu vou vir na feira e acredito que vai vender, e está vendendo, pelo que eu entendi. O pessoal gostou muito do produto de vocês, né? Parabéns. Então, eu preciso assumir risco, mas não ficar me arriscando. Olha que interessante. E as duas últimas características de comportamento estão dentro de poder. Poder no sentido de a gente já ultrapassou essas barreiras, né? Já conheci o mercado, já identifiquei os meus diferenciais, então estou avançando nesse sentido. Esse item é importante, que eu já tinha falado um pouquinho lá atrás. Persuasão e rede de contatos. Então, ao longo da vida, a gente cria muitos relacionamentos, muitos amigos, muitos contatos. Então, a gente, com a nossa experiência, né, a gente só precisa, às vezes, buscar lá de dentro, lembrar todo o valor que vocês têm, né? Toda a experiência, todo o conhecimento, que isso tem que ser valorizado, né? Tem uma ferramenta aí de apresentação que a gente chama pitch, que é um discurso de vendas rápido, pode ser em 30 segundos. Eu encontrei com alguém na rua, o que você está fazendo? Então, ali, de forma rápida, eu consigo me apresentar em 30 segundos, falando os meus diferenciais. Isso é algo super importante da gente fazer, é o pitch, P-I-T-C-H.
Começou com um elevador, lá dentro do elevador, você subindo, você precisa se apresentar, mas a gente pode fazer num cafezinho, numa reunião de negócios, né, em algum evento. Então, se apresentar e desenvolver com isso a persuasão. Então, a persuasão, você conseguir apresentar, persuadir, né, mas no bom sentido da palavra, apresentar para a pessoa os seus diferenciais, o seu comportamento e, com a rede de contatos, conseguir envolver pessoas, engajar. Por que não falar, olha, se você souber de alguém que está precisando de um presente, eu trabalho com esse produto, meu diferencial é esse. Então, algo que a gente precisa estar com o nosso discurso bem afiadinho na ponta da língua. E a última característica de comportamento é independência e autoconfiança. Então, independência e autoconfiança, né? Eu preciso ter segurança, ter autoconfiança para tomar decisões, né? Para poder enfrentar, buscar ali, me apresentar da melhor forma, buscar atingir os meus objetivos no início. Então, a gente definiu lá quais são os nossos objetivos, enquanto empresário, né? De repente você fala, não, eu não quero me denominar empresário, mas eu quero ter ali um plano B, mas por que não, né? Quem vende determinado produto ou serviço e oferece, né, esse produto ou serviço, cobra por isso, tem cliente, é um empreendedor. Para ser empreendedor não precisa ter CNPJ, né? Mesmo quando a gente trabalha registrado dentro de uma empresa e tem comportamentos e atitudes ali para trazer ideias, o exemplo de vestir a camisa da empresa que a gente fala, pode ser um empreendedor, a gente chama de intraempreendedor, é quem está empreendendo dentro da empresa, mas podemos trabalhar dessa forma também. Então, aqui, trouxe algumas características bem fortes de vantagens, né, de empreender um pouco mais maduro. Experiência, conhecimento, rede de contatos, realização pessoal. Então, eu estou estabilizada, já tenho minha aposentadoria, mas eu quero trabalhar ainda mais, eu gosto do que eu faço, eu sou boa no que eu faço. Lembra de incluir isso no discurso. Então, eu estou tranquila, né, já poderia estar, já sou aposentada, mas eu quero. Não fica diferente esse discurso para a gente se apresentar dessa forma, né? Não, eu gosto disso, eu sou muito boa. Eu atendi algumas empresas, eu percebi que, né, a gente fez um bom trabalho junto, trouxe um bom resultado, por isso que eu estou ampliando minha atuação. Flexibilidade de horário, não preciso trabalhar mais em período integral. Fonte de renda adicional, já tem uma renda, é só um complemento mesmo. E traz também o desenvolvimento pessoal, que é algo que com certeza vocês buscam a todo momento, que a gente está querendo sempre melhorar ainda mais. Então, trouxe um vídeo para a gente assistir só um trechinho, talvez vocês já assistiram, é o final da novela, aquele maestro maravilhoso, mas para a gente lembrar de uma pessoa que teve algumas dificuldades ao longo da vida. Vocês conseguem me ajudar? Ele vai? Aí.
vou seguir, gente. Desculpa. No YouTube vocês encontram. Alguém não tinha visto ainda esse vídeo? Legal. Muito bacana, né? A história dele, fantástica, de superação. A nossa vida é essa, né? Ter desafios, ter força de vontade. Lógico que não é só isso, né? Mas assim, respirar, determinar, conseguir ultrapassar uma adversidade após a outra. E eu acho que esse é um exemplo bem bacana de que a gente consegue enfrentar. Ele trouxe, né, várias dificuldades, uma atrás da outra. Poderia ter desistido, não poderia? Né? De repente, falar, nossa, não é para eu tocar mais, eu vou parar. E ele foi, e ele ama a música, voltou para a música. Então, eu trouxe uma frase aqui de uma atriz, ela é suíça, na verdade, mas ela trabalhou bastante em Hollywood. Envelhecer é como escalar uma grande montanha. Enquanto subimos, as vistas se tornam mais amplas e a jornada mais rica. A Ingrid Bergman. Coloquei os meus contatos ali, meu Instagram e meu e-mail. Queria me colocar à disposição e dizer que a gente precisa, então, identificar nossas melhores qualidades, nossas melhores características, identificar outros pontos de melhoria e buscar apoio. A gente não precisa saber de tudo. No Sebrae eu brinco que eu não sei eu oriento uma área, eu não sei de tudo, mas eu sei quem sabe, gente. Então pergunte que a gente apresenta a pessoa para apoiar, tá bom? Muito obrigada.